Putz, aconteceu um caso mais ou menos parecido. É um caso assim do doutor do Drauzio Varela. Uhum. Vocês chegaram a ver? Uhum. Que ele foi visitar uma penitenciária onde tinha mulheres trans. Uhum. E aí ele foi na parte de costura e tinha uma lá que falou que estava presa há 10 anos, que não recebia visita há 8, não sei o que e tal. E aí ela chorou, ele foi lá e se comoveu, o Fantástico colocou a matéria no ar e tal. E fizeram até uma vaquinha que no outro dia, acho que juntou 16 mil reais pra ela, mandaram um monte de roupa, livro e tal. Isso foi já na segunda que levantaram isso daí. Na quarta-feira, apareceu uns vídeos mostrando por que ela tinha sido presa. Uhum. Ela tinha sido presa porque ela estuprou e matou uma criança de 8 anos Sim. e escondeu embaixo da cama dela, não sei o que, alguma coisa assim. E aí foram cair matando em cima do doutor. Só que o doutor falou, eu não entrei lá e não vi o prontuário, não vi o que fez. Eu entrei lá como médico. Aham. Exato. E aí que tá, porque... Você não começa toda uma questão de julgamentos, É, né? Que é a ela já questão tá do sendo preconceito, julgada, ela né? já foi julgada, já tá lá pra Ela tá pagar a presa, pena. né? Exato. Senão você não faz teu trabalho. Uma história engraçada. Duas. Uma do hospital psiquiátrico e uma da penitenciária. Da penitenciária, assim. Eles têm a ordem de não olhar pro rosto de ninguém. Eles têm que passar de cabeça baixa, pelos lados, pelas laterais, e você, como equipe, você passa pelo meio do corredor e eles pelo lado e não pode olhar no rosto. Certo. Essa é uma regra da cadeia. Então eles baixam e vão. E eu vejo todo mundo tratar muito mal eles lá, né? Ô, bandido, vem aqui, não sei o que lá, os AVPs, né? Os caras que tomam conta, né? Uhum. Vem aqui, bandido, ladrão, não sei o que lá, blá, blá. E eu achava isso sempre muito ofensivo. Porque se você propõe a reabilitação, você não chama a pessoa por isso, você chama ela pelo nome. Uhum. Qual que é o nome da pessoa? Então lá ou era número, ou era ou bandido, ou ladrão, ou não sei o que lá, vem aqui, ou marginal, né? E eu achava isso muito ofensivo. Eu pedi pro cara que abria o portão, falei pra ele, quando eu estiver perto, você, por favor, você não fala assim com eles. Uhum. Ele tá querendo defender. Eu falei, não é questão de defesa, é questão de que me faz muito mal. Porque ele tem um nome e beleza, se você tá querendo propor reabilitação, não faça isso. Uhum. Mas aí eles não gostam, enfim. Só que eu falei isso e ouviram, os próprios presos ouviram. E isso, as conversas, elas vão que nem rastilho de pólvora, velho. Lá é uma comunicação maravilhosa, muito melhor que aqui fora. Então, assim, eu falei isso lá no corredor, não falei pra ninguém ouvir. Eu falei pro cara, mas ouviram. E ouviram e passaram adiante. Então, assim, quando eu entrei na sala de aula pra dar aula, assim, nos próximos dias, porque eu perguntava quem tava, fazia chamada, aquelas coisas, né? Por isso que eu sei que eu dei ela pro Marcola. Tinha o nome dele lá, né? Marcos Camacho. E ele super gentil. E digo, pra mim ele era o aluno, ele não era o cara. E os outros eram os alunos, eles não eram os bandidos número tal que mataram, roubaram, fizeram qualquer coisa, era segurança máxima o presídio. Uhum. Aí eu digo, na próxima aula, né, depois dessa que eles ouviram eu falar pro cara, todo mundo, professor, te respeita, hein, pô, maior respeito, hein, pô, maior respeito. Eu conquistei o respeito deles com uma frase sem precisar fazer nada. Uhum. Então, assim, eu já tive muito problema para dar aula numa escola pública, por exemplo. Mas lá dentro era autoridade absoluta de eles puxarem a cadeira para eu sentar. Então, você entende? Uhum. Se todo esse potencial desses caras fossem usados para uma coisa muito legal, você já imaginou se houvesse mesmo a reabilitação verdadeira, se houvesse mesmo um programa de reinserção social, porque no Brasil não existe, velho. Você vai preso, queimou tua ficha, ninguém te dá um emprego, acabou a tua vida. Então você já imagina, e eu acredito na reabilitação. Então só para você entender uma história engraçada, foi que lá tinha um cara, um detento, que só de olhar na cara dele você já dava medo. Ele tinha o olho da morte. Dava muito medo. Eu acho que se ele fosse assaltado, eu não sei o que ele fazia, não sei o nome, eu não sei o que ele fazia. Não me lembro o nome. Mas não sei por que ele estava lá. Mas eu acho que se um cara desse chegasse para te assaltar, ele não precisava nem tirar o revólver. Nada. Só dele olhar na tua cara, você já entregava tudo. Eu tô aqui, que é meu pixel. Porque é um olhar muito pesado. De uma pessoa que sofreu muito.
E aí um dia ele tava lá na sala de aula, o cara foi chamar ele lá na porta. O diretor de segurança. Aí chamou, ô bandido, vem aqui. Eu falei, falei pra ele, pro diretor de segurança da penitenciária. Falei, vou falar uma coisa pra você. Não interrompa a minha aula e quando você for interromper, você me pede licença. Se você precisar chamar alguém, você não vai chamar ele desse jeito que você chamou. Mas eu sou diretor. Eu falei, você é diretor de segurança. Aqui dentro da minha sala mando eu. Eu me submeto ao diretor-geral do presídio. Então, se você fizer isso de novo, eu vou te falar lá. E você chama ele pelo nome. Falei, esperto de todo mundo. O nome dele é tal. Eu nem me lembro agora. Pra esse cara. O cara baixou a cabeça, humilhado, saiu da sala pra falar com o diretor. Mas eu fui... Pá! Porque, cara, eu tô falando uma coisa de educação, de reinserção. Tô ensinando os caras que, né, pra se recomportarem, pra entrar de novo na sociedade. Aí vem um cara que faz o que todo mundo faz e é por isso que não vai pra frente. Aí eu vi o cara, olhou assim, humilhado, pá. Saiu. Aquele cara que, assim, tipo, se ele tivesse um revólver, mataria. Qualquer um. Nem precisava, com a mão dele mataria. Se ele não tivesse ali dentro, ele faria. Sabe? Aquele que dá medo. Passou. Um dia eu resolvi parar de dar aula lá. Por motivos engraçados, uma hora eu te conto, mas enfim. Aí eu saí. E eu vinha para São Paulo de ônibus, na época. E eu morava no interior lá, né? E eu vinha para São Paulo de ônibus. E tem a saidinha, né? Uhum. Aí um dia, eu tô no ônibus, eu vejo esse passar. Esse que é o que dava medo. Ele passou, ele me olhou, ele me reconheceu. Eu falei assim, ô professor, boa tarde. Sentou lá no último banco. Falei, se o senhor precisar de alguma coisa, eu tô aqui, falou. Cara, aquilo assim, não passava nem Wi-Fi, né? Se ele não fosse, por exemplo, eu entendi que o que eu fiz com ele ali naquele momento, do mínimo de dignidade possível, de falar, eu respeito o cara, chama ele pelo nome, que é uma coisa comum, né? Eu te chamo de Wagner. Uhum. Beleza. Que somente isso já fez uma diferença na vida dele e ele lembrou da história. E fazia tempo que eu tinha parado de dar aula e ele me reconheceu. Então, você já imaginou se ao invés de eu falar isso, eu falar, sai mesmo daqui, ó vagabundo, ó bandido, não sei o que, se eu corroborasse com uma história, você já imaginou? Uhum. Ele estava ali, comigo, no meu ônibus. Sacou? Tem história pra caramba esse Léo, hein? Porra.